O que você faria se seus canais no YouTube já tivessem gerado mais de R$ 1 milhão? Sim, 7 dígitos vindo diretamente dos seus canais anônimos. Mas a pergunta que realmente fica é: qual a melhor forma de se chegar lá? É o que você vai descobrir agora, porque está começando mais um Channelscast. Olá, meu amigo e minha amiga que nos assiste aqui na internet. Sou o Gui Dias, está começando mais um Channelscast. Hoje um Channelscast especial. Channelscast de milhão. É, meu amigo, quero apresentar aqui membro nosso do clube, membro nosso do Gold, amigo nosso de longa data, muito querido por mim e por todo mundo da Channels. Senhoras e senhores, recebam aqui com muitas palmas o nosso amigo Caluê. E aí, tudo bem? Tudo ótimo, não poderia estar melhor, né, cara? Participando aqui mais uma vez de mais um Channelscast, dessa vez para contar um pouco como foi a minha trajetória, né, até chegar aí nesse mais de 1 milhão feitos com canais do YouTube. Boa, meu amigo, vamos conversar sim, porque eu também estou muito curioso, muito interessado para saber aí como foi a sua trajetória, alguns hacks, alguns segredos. Será que tem segredo? Será que não tem segredo? Será que é mais simples do que a gente imagina? Vamos descobrir isso hoje. Eu anotei algumas coisas nesse meu caderno aqui para eu poder falar com você, coisas que eu não posso deixar de falar, né? Então vamos lá. Meu amigo, eu acho que assim, como eu sempre começo aqui, né, eu gosto de entender um pouco mais da história do meu convidado, né, as coisas pelas quais ele já passou. Mas, como eu até estava comentando com você no off, gente, o Caluê, esta é a quarta vez que ele está com a gente aqui no Channelscast. Ele tem 2 Channelscasts, para vocês verem como o cara é fera. Não chegou ao milhão à toa. Ele tem 2 Channelscasts em que ele está solo, né, o convidado é só ele. Tem um Channelscast que a gente fez especial o Channelscast número 100, o centésimo Channelscast, tá Caluê, tá a Elô, tá a Sophie, né, e hoje aqui, em mais essa comemoração, mais um Channelscast especial, o Caluê tá com a gente para contar, como foi essa trajetória dele no YouTube até chegar ao marco de R$ 1 milhão com canais anônimos. Então, você já tá cansado de falar a sua história pra gente, Caluê, eu imagino. Então o que que eu vou querer saber de você hoje? A galera também, a nossa audiência que vai correr atrás dos seus episódios anteriores, vai ver todos os seus episódios, vai rever, porque tem muita informação bacana, a chavinha vai virar. Mas hoje aqui, eu quero que você comece falando pra gente qual era a sua realidade antes de você começar a faturar com canais anônimos. Tipo, o que que você trabalhava? Você já ganhava dinheiro na sua área ou não? Quais eram as suas perspectivas de vida? Como é que era isso lá atrás? Sim, cara. Nossa, quando eu comecei, né, no YouTube, eu tava com a vida de ponta cabeça, né. Quem procurar os outros episódios aí, eu conto mais aprofundada a minha história. Mas é legal também a gente notar, né, eu participei de 4 episódios, cara. Cada episódio que passa, dá um salto, assim, ó. Então, galera, a meta aí, ó, é entrar pra Channels aí, entrar para o Gold e vir para um Channelscast, porque cada vez que você participa, dá uma guinada a mais, é incrível. Mas assim, na época que eu comecei no YouTube, eu estava cheio de dívida, estava no final de um relacionamento, eu estava num momento bem conturbado da minha vida, na verdade. Eu sou psicólogo, né, eu atuava como psicólogo especialista na época, dando curso para outros psicólogos, então trabalhava com lançamento, né, aquela rotina de Instagram, de live, de lançamento, né, semana do marketing para psicólogos, semana da terapia online. Eu comecei no mercado digital em 2015, então era meio que tudo era mato ainda, né. E naquela época atendimento online ainda não era comum, então eu criei um negócio em torno disso, eu atendia online, ensinava outros psicólogos a atenderem online e assim eu fiz por muitos e muitos anos. Mas no decorrer dessa trajetória foram acontecendo algumas coisas na minha vida, né, questões pessoais e tudo mais, e aí ali em 2020 até 2022 o negócio foi meio que declinando, assim. E aí em 2022 eu me vi, né, com dívidas, né, terminando um relacionamento, tudo aquele negócio conturbado e caçando formas de me reerguer, né. Então nesse período eu voltei a atender no consultório, voltei a atuar como psicoterapeuta, fiquei prestando serviços para o Sebrae de marketing, né, dando consultoria, como eu tinha expertise, cheguei a
a investir numa franquia de marketing digital. Enfim, cara, eu fui meio que quando você tá naquele momento da vida que você tá atirando para todo lado. Mas uma coisa naquele momento eu sabia, eu queria trabalhar em algo que eu pudesse ficar nos bastidores, em que eu pudesse ter mais uma visão estratégica do que eu aparecendo para que as pessoas comprassem porque o meu rosto está ali. Toda aquela rotina de exposição, de ter que ficar aparecendo em rede social foi me cansando, a ponto que eu falei: "Cara, não quero mais isso nesse momento da minha vida". Então, o YouTube era uma possibilidade para mim. Na época eu tinha canal de YouTube, mas eu aparecia gravando conteúdo para o meu público dentro daquele meu nicho, né, que eram outros psicólogos. Mas o canal Dark não era uma possibilidade, assim. E aí nesse período que eu estava observando o que que eu poderia fazer no digital, né, como eu já tinha atuado muitos anos no digital, acabei fazendo uma especialização, aí eu vi o YouTube e falei: "Cara, YouTube, vamos olhar para o YouTube". Aí vi a questão do canal Dark, e aí falei: "Vamos montar um canal no YouTube então", falei: "Me parece ótimo", né. E aí, antes mesmo de entrar para channels e tal, eu já conhecia o conceito de modelagem, né, modelagem de negócios, modelagem de conteúdo e tudo mais. Então eu já apliquei uma modelagem aí num canal de oração e, cara, aí foi o start. E aí, o meu primeiro canal, acho que com 1 mês e meio, assim, ele monetizou, e com 3 meses eu já recebi aí o primeiro pagamento. Eu estava vendo isso outro dia, né, que eu fui fazer as contas lá, né, de que eu cheguei no 1 milhão de faturamento, aí dei uma olhadinha para trás e falei: "Caramba, olha só que massa, 3 meses o canal me pagou", acho que o primeiro pagamento foi R$ 500, uma coisa assim, que era os US$ 100 que tem que ter no mínimo, né. Aí depois o segundo pagamento foi 2.500, aí o terceiro pagamento, se eu não me engano, já foi 30.000, assim, aí eu já falei: "Caraca!". Quando eu recebi esses 30.000, a primeira vez, naquele dia eu já mentalizei 1 milhão, pra falar a verdade pra você, cara, porque, tipo assim, eu falei: "Caramba, se eu fiz 30.000 num mês", aí eu fiquei calculando, né, eu falei: "Em quantos anos eu faria 1 milhão se eu conseguir manter esses 30.000 por mês?". Aí eu fiz umas contas, assim, de cabeça, falei: "Caraca, em 5 anos dá pra fazer 1 milhão com o YouTube". Ali eu já falei: "Caramba, como assim? Será?", né. E foi, né, cara, e foi até antes, foi em 3 anos aí. Pô, em 3 anos, isso que eu ia falar pra você. Esse teu primeiro canal foi qual ano ali? Você falou que 2000 a 2022 você estava naquela fase mais, da sua vida pessoal mais agitada, né, assim, mais atirando pra todo lado e tudo mais. Esse teu primeiro canal monetizado aí, R$ 500, R$ 2.500, 30.000, isso foi que ano, meu amigo? Foi em 2022, foi bem no começo, assim. É, Boa. acho que foi lá para o meio de 2022, assim. Estão completando aí 3 anos de YouTube na consistência, sem parar, né, Sem pra parar, te cara, sem parar. resultado de Cometendo vários erros, é. alguns acertos, alguns erros, e aí nesse período aí eu fiquei 1 ano caminhando sozinho, porque eu achei que também eu não conhecia do mercado, então, cara, a minha história foi muito tipo assim, eu fui pra prática, não fiquei muito na teoria não, né, que tem uma galera aí que eu sei que vai, compra curso, estuda, mas não consegue botar a mão na massa. Cara, na época nem curso eu comprei. Eu fui com conteúdo de YouTube, vi mais ou menos qual que era a ideia e marcha, meti a mão na massa e fui fazer. E aí fui para o campo de guerra, o negócio deu certo. Só que daí, nesse período indo sozinho, aí eu criei mais outros 2 canais, só que BR também, né, era BR esse primeiro canal, porque eu pensei: "Pô, se eu criei um canal, deu certo, vou criar mais", né, acho que é a mentalidade da maioria. Criei mais 2 canais BR em nichos diferentes, cheguei a monetizar um deles, mas aí monetizou, aí depois que monetizou ele caiu, aí não sabia muito bem se era erro meu e tal. Enfim, aí quando o meu canal principal começou a entrar em queda, eu falei: "Opa, aí tem coisa. O que que eu vou fazer, né?". E aí eu falei: "Cara, eu acho que eu preciso de um curso agora. Agora sim eu preciso de um curso". Quase 1 ano depois que eu já estava monetizado, trabalhando, que eu pensei: "Acho que agora eu preciso de um curso, de alguém que já está no mercado". Aí pesquisei, começou a aparecer um monte de possibilidade de curso, de gente falando sobre. Aí apareceu um anúncio do Cassiano, conectei, e aí falei: "Nossa, esse cara é da hora". Me identifiquei com ele, né, com o que ele fala, o jeito que ele fala, as ideias, os princípios, os valores que ele passa ali, questão de energia, mentalidade, eu falei: "É minha cara isso, né". E aí, cara, entrei para o clube
No primeiro dia que eu entrei para o clube, dentro do clube já tinha lá a chamada para o Gold, eu falei: "O que que é isso de Gold?". Já vi que tinha o Gold, já fui direto, já chamei a galera do suporte, falei: "Como que faz para entrar no Gold aí?". E aí já fui direto para o Gold. E aí sim, dentro do Gold, expandiu a minha visão para o que realmente era trabalhar com o YouTube e todas as possibilidades que isso poderia trazer para mim e como um negócio. Pra você ver, né, cara, que louco isso, como é importante você acessar o ambiente certo, onde tem pessoas que já estão jogando o jogo em outro nível. Porque é muito aquela coisa, né, cara, aquela visão limitada, né, que nem aquele, eu não sei o nome que dá, mas aquele tapão que coloca para o cavalo olhar aqui, Aham. né, então enquanto você não acessa um ambiente, você tá que nem um cavalo com o tapão olhando aqui. E aí você tenta olhar para os lados, mas o tapão ele te acompanha, ele não sai daqui. E aí quando você acessa um ambiente de uma galera que já tá jogando outro jogo em outro nível, é como se a galera viesse e falasse assim: "Espera aí, tá, tira aqui, opa". Aí você olha assim, você fala: "Caramba, então tem essas possibilidades aqui mais". Aí é aquele lance de virar a chave, né, cara, você meio que dá um salto, né, você tá em um nível, em um patamar e não consegue ver além daquilo. Aí você tem acesso a um ambiente e aí naquele ambiente você fala: "Uau!", né, aí foi a partir daí que abriu a minha visão, que expandiu a minha visão e até mesmo para formas de atuar com o YouTube de forma muito mais lucrativa, né. Às vezes tendo até menos trabalho do que eu estava tendo com o meu canal BR, só que daí investindo em canal gringo agora, com outra mentalidade, num outro ambiente, e aí as coisas foram muito rápidas, cara, assim. Quando eu entrei para o Gold, aí para o Gold acho que eu entrei em janeiro de 2023, se eu não me engano, que vai fazer 2 anos que eu tô no Gold. Eu entrei no Gold, acessei o que a galera estava fazendo, falei: "Nossa, então o jogo é esse aqui". Já criei 2 canais jogando esse novo jogo e em 2 meses já monetizei os 2 de uma vez, assim. Caramba. Aí já veio mais um boom de faturamento, eu falei: "Caraca, então esse é o jogo". E tô aí até hoje, e sempre elevando, buscando elevar o nível aí dentro do nosso grupo. Boa, e o Caluê, você sabe, mas assim, é sempre bom uma outra pessoa falar para validar. Você é um dos caras que mais tá sempre contribuindo, transbordando aqui na Channels, seja no Gold, seja aqui também no Channelscast, sempre disponível a passar dicas, insights pra galera, para passar a visão de um cara de resultados como você, né, que nem sempre é a técnica que faz a diferença, o mental, né, como você estava falando, faz diferença. Você acessar lugares onde as pessoas estão ali no mesmo objetivo, faz a diferença, né. E vou até aproveitar tua fala sobre o ambiente, a comunidade, e fazer o convite aqui para o meu amigo e minha amiga que está com a gente aqui assistindo, ouvindo, para ele participar, né, da nossa comunidade Channels. Tem um link aqui do primeiro comentário fixado, vocês veem a diferença que é você estar num lugar onde as pessoas estão ali com o mesmo objetivo, onde a gente ensina você também o melhor caminho, né, o menos trabalhoso para você atingir grandes resultados. Caloê falou aí que 1 ano fora, né, depois que entrou na Channels em 2 meses, teve resultados que não teve em 1 ano. Então fica aqui o convite para você, não perca tempo. Tem 2 links aqui no comentário fixado, tá? Um link para você fazer parte da Channels, outro link para você conversar com o nosso time. A gente tem o ambiente certo para você e será muito bem-vindo, muito bem-vinda. Quando você entrar, pode até me mandar uma DM. Fala: "Gui, eu vim pelo episódio do Caluê", ou só me dá um salve lá que eu vou te dar um salve de volta. Tudo bem? E vamos fazer essa família crescer cada vez mais. Meu amigo, essa questão do ambiente, eu concordo que eu só senti isso quando entrei na Channels também. Quanta diferença faz estar no ambiente ali com as outras pessoas. Ninguém vence o ambiente, é impossível você vencer o ambiente que você está inserido. Então é sempre bom quando está num ambiente que nos bota para cima, né? Que joga a gente para frequência mais em cima. Eu fiquei impressionado que o seu primeiro canal, você fez um bom dinheiro com o canal em português, né, R$ 30.000, a média de R$ 30.000 com um canal em português. Você teve bastante views, então, mais uma vez, parabéns. Já começou com uma vontade de querer fazer muito grande. E você comentou também que teve, muitos nessa sua trajetória, né, muitos erros, alguns acertos. Vamos conversar sobre isso.
Eu quero saber se teve algum erro que até hoje você olha pra ele e você sente aquela dorzinha, tipo, o seu erro mais doloroso até hoje, em se tratando, assim, nessa sua jornada do YouTube. E como você acabou, sei lá, se saindo dele, você superou, ainda não, mas eu quero um erro que te machucou de verdade. Cara, o melhor de tudo é que não tem, cara, esse erro. Não há. Não tem esse erro, não tem. Até você pensou assim, porque quando tem alguma coisa que realmente te machucou e doeu, quando você pensa já vem isso na memória, mas, em mim não tem, sabe, assim, alguma coisa que: "Nossa, meu Deus, olha esse erro que eu cometi, se eu tivesse feito diferente", sabe. Cara, realmente não tem, assim. Os maiores, tipo, não sei se pode chamar de erro, mas foi ter dedicado tempo a canais que não tiveram resultado, entendeu? Tipo, como se fosse um tempo perdido. Só que, cara, quando você desenvolve uma mentalidade de crescimento, um mindset de crescimento, automaticamente não existe mais perca para você, nem de tempo e nem financeiro. Porque absolutamente tudo que você vai fazer, você sabe que é aprendizado. Você sempre vai tirar um aprendizado. Então, se você pensa dessa forma, não tem como alguma coisa doer, entendeu? E tanto que, sei lá, seja financeiro, seja de tempo, não dói mais, cara. Tipo assim, a gente pode até falar sobre isso depois, né? Sobre o que eu tô fazendo agora e projetos para o futuro, mas é tudo coisa que eu já faço calculado e se não der certo, não me vai doer, cara. Entendeu? Então, tipo assim, não tem isso. E essa é a importância de desenvolver a mentalidade, sabe? Porque se você tem essa mentalidade, você nunca vai perder. Nunca. Entendeu? Você tá sempre indo para frente, porque aquilo que você errar, você vai observar para aquilo e falar: beleza, errei aqui, não vai. Né? Até canais novos agora, né? Você dedica um tempo, um dinheiro, aí quando você vai ver o resultado, você fala: putz, cara, não vale a pena, mas não foi perdido pra mim, entendeu? Foi super válido, um puta de um aprendizado que eu tive, que ninguém ia poder me passar, sabe? Só indo lá e fazendo, vendo com os meus olhos, falar: "Pô, esse aqui não vale a pena. Tô vendo aqui na minha cara, ó". É diferente de alguém falar que não vale ou eu ficar imaginando, entendeu? Então, é isso, cara, e eu acho que fica isso aí pra galera também, pra ver a importância de você desenvolver mentalidade, entendeu? Porque principalmente para quem está começando, eu acredito que a galera acho que fica muito ansiosa, né, ainda mais de ver o resultado de quem já está faturando bem, faturando alto. Às vezes o YouTube é uma esperança na vida da pessoa, às vezes é algo que pode salvar ela de um momento difícil, como salvou muitos de nós, como eu, como vários colegas, né. E às vezes a pessoa ela entra numa ansiedade, num lance de querer fazer acontecer, e isso às vezes pode atrapalhar, né, isso pode atrapalhar. Se você ficar muito ansioso, se você quiser que dê certo rápido, né, e aí se você tá com uma mentalidade de falar: "Não, eu vou fazer, vou aprender, vou colocar em prática, e nessa prática eu vou aprendendo e vou vendo o que dá certo, o que não dá certo. Se não der certo, beleza, mas eu tô aprendendo, eu tô vendo aqui o que que dá certo e o que que não dá certo, né. E isso não é tempo perdido, entendeu? É um tempo de aprendizado, como qualquer outro negócio em qualquer outra carreira, cara. Eu começo a atender como psicólogo, você tem que estudar 5 anos, nossa, e estuda, e estuda, e estuda para depois de 5 anos você ir para a sua atuação sem saber de nada. Praticamente, porque é aquela coisa, você estuda 5 anos, mas a hora que você tá lá no campo, você praticamente está começando de novo. Então, tipo assim, meu, YouTube é uma coisa que, cara, você provavelmente, se você for com a mentalidade certa, não vai demorar nem 1 ano para você dar certo, né. Você só tem que ir com a mentalidade certa, com a mente resiliente, que você tá indo para aprender, lógico, fazer dar certo, mas de qualquer forma você vai estar se desenvolvendo. De algum jeito você vai estar andando para frente, nunca para trás, né. Mas daí você tem que ter a cabeça para isso, né, que a galera às vezes: "Ah, tentei 2 meses, não deu certo. Esse negócio de canal dark não dá certo". Cara, aí fica difícil alguma coisa na vida dar certo, na verdade, né. Você tentar uma coisa por 3 meses e falar que não dá certo, putz, 3 meses você cara, 3 meses não é nada, não é nada, assim, sabe, se você for pegar tem que tentar pelo menos 1 ano, e olhe lá.
né? Olha aí, ó. Peguem a dica aí, o insight. Não sou eu que tô falando, ó, nosso amigo aqui de 1 milhão. Pelo menos 1 ano tentando. E já entrando com Pelo mentalidade menos. focada. Agora, Sem choro, sem choro. deixa eu. Entendeu? Já bota na cabeça, cara. Sabe por quê? Isso também, galera, é tipo assim, é você vou dar outro hack, assim, você sempre joga suas expectativas para mais longe do que pode ser, entendeu? Sempre para mais longe, tá? Como que é isso? Eu posso monetizar um canal em 1 mês? Posso. Como nós temos vários exemplos de vários colegas. Posso em 2? Posso em 2. Posso em 3? Posso em 3. Temos vários exemplos, mas você não mira nisso aí. Mira mais longe, cara, porque isso vai te dar paz, entendeu? Então você mira assim, beleza. Eu vou criar um canal, vou escolher meu nicho, vou começar. Em quanto tempo eu quero monetizar? Cara, joga 6 meses para lá, entendeu? Porque você vai trabalhar 6 meses em paz, sem pressão, sabe? Então, isso é você jogar a expectativa para lá, sabe? Ah, minha expectativa é fazer R$ 50.000. Não, cara, joga mais para baixo. Minha expectativa é fazer 10.000 em 6 meses, entendeu? Porque daí você deixa sua mente em paz. E se você fizer mais, aí vai ser muito mais da hora. Fala, pô, eu coloquei 10.000 para 6 meses. No terceiro mês estou fazendo 25. Olha só que bênção. Muito mais do que eu esperava, né? Isso é uma forma de você trazer paz para sua cabeça também. Isso é dica principalmente para quem está começando, quem ainda não monetizou, tá para monetizar o primeiro canal, né? Porque, cara, a pior coisa que você pode fazer é se colocar pressão, criar expectativas aquém da sua realidade. Né, imagina, você está começando um negócio, você já está com expectativa que vai monetizar, fazer 50.000 no primeiro mês, fica muito pressão, entendeu? Eu sou do time que prefiro abaixar as expectativas para depois tudo aquilo que vier acima daquilo que você colocou é tudo bônus, entendeu? E aí, quando você faz isso, às vezes você é surpreendido com 50.000 no primeiro mês, talvez. Por quê? Porque você não ficou na pressão, você simplesmente foi fazer o que tinha que fazer, cara. E aí, de repente, você é presenteado com um resultado extraordinário. Boa. Sabe o que eu tô gostando aqui? Como você enxerga, né? A sua visão é diferente, né? Por exemplo, você não enxerga. Já começou quando eu perguntei, viu um grande erro seu que você, poxa, que te marcou. Você falou, cara, não teve, porque para mim erros não existe, tudo é aprendizado. Então, olha a visão do homem, minha gente. E aí, agora sobre a expectativa também, né? Do tipo, o YouTube é médio e longo prazo, então você vem trazendo isso, tipo, para anular essa ansiedade, você tá falando pra gente: "Cara, joga pra mais, joga o prazo pra frente", não tipo, ainda com prazo, mas em vez de focar em 1 mês, foca em 6 meses, né. Então olha, eu achei interessante a sua visão diferenciada, tipo, você olha a mesma coisa, só que por um outro aspecto, sobre um outro ângulo, né, e, bom, funciona muito bem, né. E só de eu estar ouvindo isso aqui, falar: "Ah, entendi". Eu tô te entendendo, Calu, eu tô te entendendo aqui. Mas, ainda Espero que a galera esteja também. com certeza muita chave está sendo virada hoje aqui. Mas ainda sobre mentalidade, essa sua visão que você tem hoje, né, vamos a sua mentalidade e tal, quando você iniciou lá atrás com canais anônimos, você já pensava dessa forma? Até porque você tem um background antes, né, de trabalhar no marketing. Da onde surgiu essa sua visão diferenciada, essa sua mentalidade ímpar aí? Ela vem sendo construída ainda hoje? Ela já existia naquele Callaway que começou com canais anônimos ou ela foi sendo construída? Eu quero saber da onde vem e, tipo, e se há diferença entre aquele Callaway que começou há 3 anos atrás, o primeiro canal em português, e o Callaway de hoje, na questão de visão de mundo, visão de futuro, visão de estratégia, enfim. Uhum. Sim, cara, com certeza. Essa mentalidade vai sendo construída ao longo do tempo, né? Até porque, pela minha profissão, pela minha formação, eu sempre estive em contato com conteúdo sobre psicologia, desenvolvimento pessoal, melhores formas de lidar com o mundo, com a vida, com si mesmo. Mas, cara, é um investimento absurdo, absurdo em mim e no meu conhecimento e na minha espiritualidade, tanto financeiro quanto de tempo. Então, essa muitas vezes é a parte do background que a galera não vê. Mas, cara,
eu posso te falar assim, ó, de boa mesmo, de boa, desde o início da minha trajetória como empreendedor digital, lá em 2015 até hoje, eu já investi aí, cara, pelo menos uns R$ 300.000 em conhecimento e em acesso. De boa mesmo. Tudo que evento que eu participei, formação, mastermind, mentoria, sabe? Então, assim, vem daí, cara, vem desse investimento, entendeu? Grande parte do meu faturamento é investido em mim, em mais conhecimento, em mais acesso, em mentoria, em imersão, em treinamento, em workshop, sem dó, sem dó. Porque eu sei que é isso que faz toda a diferença para quem quer empreender, para quem quer crescer, né. Então, por isso que eu cheguei na Channels, já fui direto para o Vold. Eu já tinha essa mentalidade, entendeu? O acesso, estar no ambiente com as pessoas certas, eu já pulo direto, cara. A Channels está fazendo um encontro aí agora, o primeiro encontro presencial, mas eu acho que eu fui o primeiro a comprar. Lançou o link no grupo, eu já estava dentro, cara. Não tem como não, entendeu? Para mim isso é investimento. Então essa mentalidade vem a partir daí. Aí beleza, né? Cada um é cada um no seu processo. Mas aí o cara vai lá, cria o canal no YouTube, aí ganha R$ 50.000 em 2 meses, assim, consegue essa proeza que muitos conseguem, e aí o cara guarda o dinheiro. Aí fica 1, 2, 3 meses e fica com aquele dinheiro ali, e não investe em si mesmo, entendeu? Não entra para o Gold, não vai na imersão. Tipo, o que que tá acontecendo, cara? Por que que você tá com dó de investir em si mesmo? Isso é o principal, a mentalidade, ela se desenvolve quando você investe em si mesmo, e é o maior investimento que você pode ter, cara, o maior, o maior. Então, como eu já investia, quando eu chego no YouTube, começo a fazer YouTube, meu primeiro canal dá certo, os outros canais não dá certo, eu já vou passando por isso aí de boa. Já vou indo de boa. "Ah, esse aqui deu certo, esse aqui não deu, beleza, agora o que que eu faço? Vou para outro. Ah, não tá indo outro, esse aqui tá caindo, não, então vou entrar no curso ali, vou entrar na mentoria e vou indo", né. Então, a mentalidade ela se desenvolve a partir do seu desenvolvimento, né, obviamente em si mesmo, é livro, curso, mentoria, evento, imersão, o que tiver na reta que for para agregar para você, cara, não pode ter dó de gastar. Entendeu? Não tem dó de gastar, cara. Você, às vezes, não tem dó de comprar uma BMW, mas tem dó de pagar 10.000 numa mentoria, entendeu? É. Isso aí, não pode, né, na minha visão, e do que eu vejo da galera que eu admiro, empreendedores, assim, que cresceram muito na vida, cara, toda essa galera faz isso, entendeu? Toda essa galera faz isso, de investir em si mesmo. E esses cuidados, né, cara, a mentalidade vem daí, né, e a leitura diária, a meditação diária, o contato com a espiritualidade, né, o contato com a gratidão, estar bem com você, estar bem com a sua família, tudo isso influi para que você tenha uma mentalidade de crescimento, né. Tem um livro que chama Mindset, que é o livro usado pela galera do que fala sobre mindset, veio daí, né, uma pesquisadora, uma psicóloga que dedicou a vida a estudar a mentalidade. E aí ela fala sobre o mindset de crescimento. E o mindset de crescimento nada mais é do que a pessoa que ao longo dos anos ela desenvolve uma visão de mundo em que tudo para ela é crescimento, independente do que aconteça, que foi o que eu falei para você. Então você não vê mais o mundo com percas, com erros que fazem você perder alguma coisa, porque se você tem uma mentalidade de crescimento, tudo que está acontecendo na sua vida está sempre contribuindo para o seu crescimento, né? Uma queda que você leva te ajuda a você crescer. É louco isso, né? E tem gente que cai e acha que teve uma perca e, ai meu Deus, e como isso dói. E eu entendo, cada um no seu processo, cada um no seu momento, né? Mas eu falo isso para quê? Para todos saberem que isso é desenvolvido. Não existe, ai, nasci com uma visão pessimista. Ai, nasci aqui, tomei um tombo, agora estou machucado, não consigo mais levantar. Você só fica na situação que está se você quiser ou se você estiver com uma doença grave, como uma depressão, por exemplo, e aí você realmente precisa de alguém para te estender a mão, mas de qualquer forma você pode mudar a sua mentalidade e a forma que você é, né. Isso depende só de você querer e pagar o preço para se desenvolver, né, essa mentalidade de crescimento que a gente fala, né. É uma coisa muito automática,
Então, por exemplo, vou sair com o carro, aí estava com o horário marcado para um compromisso, a hora que eu fui tirar o carro da garagem eu vi que o pneu estava furado. É muito automático você falar: "Puta, que merda, cara, pô, justo agora", e já entrar numa onda de reclamação e tal. Quando você tem a mentalidade de crescimento, você olha para aquilo e você fala: "Putz, aí furou o pneu do carro, cara. Gratidão por eu ter um carro, cara. É. Gratidão, se eu não tivesse carro, não tinha pneu para furar", entendeu? É só trocar o pneu e tá tudo certo. E segue, e é a vida, tem imprevistos, coisas assim vão acontecer e boa. E você já sai ali, já vai, segue em frente, né. Diferente de alguém que olha a situação pronta e fica remoendo aquilo, e porque furou o pneu, e porque isso acontece comigo, e porque agora eu vou atrasar meu compromisso, e que não sei o quê. Ave Maria. E aí quando você entra desenvolve uma mentalidade assim, cara, você não consegue nem ficar perto mais desse tipo de pessoa, não tem como. Você expele essas pessoas de perto de você, tipo assim: "Cara, ai, nossa, eu não aguento ouvir esse cara reclamando", assim, tipo, não tem como, sabe. É impressionante isso. E aí, você tem que estar num ambiente que as pessoas têm essa mesma mentalidade, cara. É assim que é, não tem como. Enfim, não sei se eu respondi a pergunta. Cara, se eu quiser me parar a qualquer momento, fica à vontade, tá, que eu começo a falar, irmão, aí vai embora. Assim que é bom. Eu gosto quando o convidado fala, eu gosto quando o convidado habla, eu gosto quando hablam. Então, pra mim também tá sendo grande prazer estar aqui, ouvindo você. Tô com o meu caderninho aqui fazendo sempre as anotações. Vamos que tá ótimo, o melhor Channelscast de todos. Comenta aqui embaixo, o melhor Channelscast de todos. Falar em comentar, eu estava anotando aqui, você falou livro, curso, mentoria, né, você investe livro, curso, mentoria. É quase como se fosse um mantra, né, um mantra de sucesso, como a gente tá vendo. E você falou também do nosso encontro que a gente vai ter, e é verdade, o nosso encontro Channels Dinner, o primeiro evento presencial da Channels. Cauê vai estar lá, eu estarei lá também, Cassiano, a Elô também vai estar, muita gente do Gold, do Legacy também vai estar lá. E se você que está nos assistindo agora quer conhecer a gente também, é só aqui o link no comentário fixado, conversa com a nossa equipe. Com certeza é uma chance em 1 milhão, né, Cauê? Não é sempre que a gente faz o evento ao vivo, primeira vez. Mas ó, é só se você está preparado, se você está preparada para acessar frequências altas. Você vai sair de lá transformado, vai sair de lá transformada, beleza? Agora, eu posso, Cauê, dizer para você, quer dizer, e aí você que vai dizer sim ou não, né, eu corrigi, que o investimento em você mesmo, né, que você já traz esse pensamento aí de esse estilo de vida de investir em você mesmo desde antes. Você pode dizer que esse hábito, né, foi o que fez diferença em tudo que você teve de sucesso na sua vida até hoje? Ou existem outros hábitos ou outros hacks concomitantes a esse? Cara, eu posso dizer que de 0 a 100 é 90% do que faz você ter algum resultado expressivo na sua vida, com certeza é o investimento em si mesmo. Porque daí os outros 10% acabam sendo fatalidades da vida, coincidências. Você sabe que a vida ela não é linear, né, a vida não é uma linha reta, a vida ela é uma surpresa, cara. Então a vida traz surpresas, mas mesmo quando a vida traz surpresas, quando você é uma pessoa que investe em si mesmo, você lida melhor com essas surpresas, né. Mesmo quando a vida não tá tão boa, você lida melhor. Sei lá, que exemplo que eu posso dar de surpresa? Sei lá, questão de saúde, por exemplo, né, eu tive uma questão de saúde uns meses atrás, eu dei uma travada aqui no meu braço, nesse ombro aqui, de tanto ficar na frente do computador trabalhando, mexendo aqui no mouse, pesquisando canais, criando estratégia, né, que a gente trabalha aqui, e ao mesmo tempo que eu lesionei aqui, eu lesionei o joelho também na academia. Putz, Fiz lá uma carga maior no agachamento, aí a rótula aqui do joelho subiu, raspou no osso da coxa, enfim, não sei explicar termo técnico, mas lesionou. Aí 2 lesões ao mesmo tempo, aí minha vida estava uma maravilha, aí de repente eu tô indo em médico, fazendo um monte de exame, e indo em fisioterapia, e tendo que adaptar a forma de trabalhar, aprendendo a trabalhar com a mão esquerda agora, ó, meu mouse tá até aqui com a mão esquerda, ó. Porque é depois disso eu aprendi a revezar, trabalho um pouquinho com a mão direita, um pouquinho com a mão esquerda, né, então
Isso é o quê? É uma fatalidade da vida. Estava tudo bem, de repente veio 2 lesões de uma vez. Aí como que eu lido com isso? Aí você não pode trabalhar, tem que repousar, né. Então, lido da melhor forma que eu puder, agradecendo sempre, sempre agradecendo. Nunca, em hipótese alguma, não tem a possibilidade de eu não agradecer, cara, mesmo estando na pior. Porque, poxa, não tem como, né, cara, tipo, toda essas bênçãos que a vida traz, que Deus dá e que eu fui conquistando ao longo da vida, eu só tenho a agradecer sempre. Então é doente, é lesionado e agradecendo. Gratidão, Deus, por tá tudo bem, eu vou me recuperar. Que bom que eu tenho uma equipe trabalhando para mim, olha que coisa sensacional, né. Eu tô doente, tenho esse privilégio de estar aqui em recuperação e saber que tem gente lá trabalhando, cuidando dos meus canais, das minhas estratégias, eu posso trabalhar o mínimo possível, né, para que eu possa me recuperar e gratidão. E aí o tempo passa, você vai se recuperando e volta tudo ao normal e tá tudo certo, né. Então você passa por alguma fatalidade da vida da melhor forma possível, né. E isso vai acontecer na vida de todo mundo, assuntos delicados, mas pessoas queridas, próximas vão partir, né, alguma doença pode acarretar alguém. E se você investe em si, você está mais preparado para esses momentos. Essa é a importância. Tanto para que você dê uma guinada na sua vida, alcance sucesso, tanto para que você seja resiliente nos momentos em que a vida vai pedir, cara. Então, não espera acontecer a fatalidade na vida para você só aí ver a importância de investir em si mesmo, entende? Porque isso acontece. Imagina, você constrói um negócio, vamos supor, YouTube. Você entra aqui no YouTube, tal, estou empreendendo no YouTube, legal, começa a ganhar dinheiro, crescer na vida, aí vem uma fatalidade da vida. Aí você está completamente despreparado. Você não investiu em si mesmo. Aquela fatalidade pode te levar ladeira abaixo e fazer você perder tudo aquilo que você conquistou com tanto suor, com tanto empenho, muitas vezes, né, com tanto sonho, com tanta garra. Agora, se você estava investindo em si mesmo, desenvolvimento pessoal, terapia, espiritualidade, estar em ambiente com pessoas que já estão com uma mentalidade avançada, quando a fatalidade vier, você vai estar mais preparado para aquilo. Não quer dizer que vai ser fácil, mas quer dizer que você estando melhor preparado, pelo menos você, né, não se quebra tanto assim, vamos dizer, né. Isso falando do do pior cenário. Agora para o melhor cenário, cara, não tem como. É o que vai fazer você crescer na vida, ter sucesso na vida, fazer milhão, né. Saber o que fazer com esse milhão, tá. Não é a primeira vez que eu faço 1.000.000, tá. Eu fiz milhão lá quando eu era especialista como psicólogo, só que naquela época eu ainda tinha pouca experiência, né, então o que que você quando você não tem dinheiro e você ganha dinheiro, qual a primeira coisa que você faz quando você vê dinheiro? Você sai gastando dinheiro, loucamente, sem pensar, sem estudar, né, qual a melhor forma. Mas enfim, por exemplo, exemplo besta, né, na época, eu tenho lá na época eu tinha um HB20, aí você começa a fazer dinheiro, "Ah não, agora eu vou comprar uma caminhonete aqui, né, porque eu sou o cara do dinheiro". Aí depois você descobre que uma revisão de uma caminhonete é R$ 7.000, né, a do HB20 era 500, né, aí você descobre que quando vai trocar os 4 pneus, já vai lá mais 15.000, né, e assim, ou seja, você cai naquele lance do falso rico, né. Porque, cara, você ganha dinheiro, aí qual que é a primeira coisa que você faz, a grande maioria, e que aconteceu comigo? Você quer elevar o padrão de vida num patamar que você fala: "Uau, né, agora eu sou rico". Mas calma, você tá aprendendo, você tá desenvolvendo, né. Então você vê, né, lá atrás eu tinha feito 1.000.000 e perdi tudo, foi tudo por água abaixo. Lógico que não perdi tudo, assim, fiz alguns investimentos, né, construí um pequeno patrimônio ali, mas poderia ter feito muito mais, né, e depois acabei devendo mais de 50.000 para banco, antes de eu vir para o YouTube e ter minha retomada. Dessa vez, a mentalidade é completamente outra, né, então, além de você investir em si mesmo, as experiências também da vida que vão te moldar, né, porque muita coisa a gente investe em si, às vezes até tem um conhecimento, mas é quando você tá lá no campo, né, de batalha, que você vê qual que é de verdade, né. Enfim, as experiências também, o cair, né, o quebrar, tudo isso vai ajudar
para depois você se tornar melhor ainda, né. Todas essas experiências aí são super válidas. Essa mentalidade de crescimento, por exemplo, a época que eu fiquei devendo 50.000 para banco, eu até falei nos outros Channelcasts, né. Cara, eu fiquei abaladíssimo emocionalmente, porque você vem de família humilde, em que você a vida inteira você fica escutando que a única coisa que você tem é o seu nome limpo, né, é um mantra. "Ah, somos pobres, mas não devemos para ninguém, temos o nome limpo". Aí você passa a vida inteira ouvindo isso, aí de repente você está devendo 50.000 para banco e vendo seu nome ir para o Serasa, você fica abalado emocionalmente. Eu fiquei muito abalado emocionalmente, mas ao mesmo tempo que eu estava abalado emocionalmente, eu agradecia, cara, isso é muito louco. É completamente antagônico. Você está passando o maior perrengue da sua vida e agradecendo por aquilo estar acontecendo. Porque eu passando por aquilo não sabia como ia pagar conta, pagar aluguel, sei lá, e falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida?". E ao mesmo tempo eu olhava assim, eu lembro que eu respirava, eu meditava, eu olhava para mim, olhava para Deus, para o universo e falava: "Eu sei que o que está acontecendo aqui é para eu aprender uma coisa muito grande na minha vida. Eu sei que isso está acontecendo porque eu preciso passar por isso. Não tem como eu me tornar a pessoa que eu quero me tornar se eu não passar por isso aqui. Então eu sei que isso é necessário. Gratidão, gratidão, e eu sei que vai dar certo e é um momento, eu sei que é um momento. Então, né, olha aí a mentalidade de crescimento, mesmo num momento muito delicado da minha vida, né, de dívida, de relacionamento terminando e etc. Né, e tudo isso veio por quê? Porque eu já vinha desenvolvendo, né, minha mentalidade, investindo em mim, né, tendo acesso a essas formas diferentes de pensar, né. Então, cara, 90% de qualquer resultado positivo da sua vida vem a partir do investimento que você faz em você e no desenvolvimento da sua mentalidade, sem dúvida alguma. Não existe empreendedor de sucesso, empresário, pessoa que está bem na vida que de alguma forma não tenha desenvolvido a mentalidade, né. A mentalidade ali é sempre o fator primordial, até porque tudo é mental, não existe nada que não seja mental, tudo é mental. Primeiro as coisas acontecem na sua mente, depois elas se materializam no campo objetivo da vida. Então, se tem uma coisa que você pode investir para ter uma vida melhor, cara, é o mental, parte do mental sempre. Boa, boa. Só transbordo aqui incrível hoje, insights, hacks. Aqui tá sendo uma aula. Inclusive, você comentou, até anotei aqui, eu anotei aqui a dupla: investir em mim mesmo e gratidão. Então, comenta aqui embaixo, que o Cauê bateu muito nessa tecla aqui. Comenta aqui embaixo: eu invisto em mim mesmo e eu sou grato. Eu invisto em mim mesma e eu sou grata. Hacks aqui poderosíssimos do nosso amigo de milhão, Cauê. Mas antes de tudo, antes do milhão, pessoa do bem, humilde, vocês vêm bem tranquila, mentalidade aí incrível. Meu amigo, você, eu peguei aqui uma fala sua sobre a caminhonete, né, que eu falei: acho que talvez tenha sido o maior erro dele aí", que eu fiz a pergunta lá atrás, trocar o HB20 pela caminhonete, né, tô brincando. Se foi ou não foi, vamos deixar no ar. Sim. Você É, então, né, poderia ser o lance da dor, né, que você perguntou lá, mas mesmo assim não é, porque foi um aprendizado também. Ótimo, ótimo. Você falou sobre delegar, sobre equipe, eu quero falar sobre isso sim, tá? Vamos chegar nessa parte que eu acho muito interessante não, muito importante, tá? Quero saber de você algumas coisas aqui, mas antes eu quero saber de você, e até para tirar sempre o nosso público sempre gosta de saber sobre nicho que a pessoa trabalha ou que já trabalhou, eu quero saber de você até hoje, quais foram os nichos que você já atuou, mas além disso, qual é o nicho que você gosta de atuar, o que você mais atua, tipo, o seu canal principal, digamos assim? E inclusive, falando de canal, diz pra gente hoje quantos canais você tem hoje, né? Não assim, pode ser canais que você usa como teste às vezes. Quantos canais você tem hoje no total? Pode falar de monetizados, não monetizados, mas falar pra mim o nicho que você atua, os nichos que você já atuou, quantos canais hoje você tem e se nessa caminhada, se você se perder, depois eu pergunto pra mim de novo que eu volto aqui. Se nessa caminhada você acha mais importante você focar muito tempo, por exemplo, num canal, 2, 3, poucos canais, ou você, mesmo com a equipe, você, sei lá,
Joga logo 10 canais aí, vai vendo que vai dando certo e vai descartando os outros. Como é que é a sua forma de pensar também sobre, quantos canais eu vou atuar aqui? Então, seu nicho, quantos canais você tem hoje e a sua forma, muitos canais ou poucos canais? Certo. O meu nicho principal sempre foi, e é até o momento, espiritualidade, e aí dentro da espiritualidade tem as suas vertentes e os seus subnichos, né. Então atuo nas variadas vertentes da espiritualidade. Eu cheguei a mais de 1.000.000 em 3 anos de YouTube, né, foram 3 anos, eu faturei mais de 1.000.000 com canais de espiritualidade, e com 4 canais, tá. Só que esses 4 canais não foram de uma só vez. Eu sempre fiz tudo com muita tranquilidade, assim, né. Passou aquele período que eu queria fazer rápido, resultado rápido, 1.000.000 rápido, não, eu já entendi já que a vida, na verdade, quem vence é quem joga o jogo do longo prazo. Quem vence é quem joga o jogo da consistência, né. E tudo aquilo que você vai fazer é muito importante você dar uma atenção, você saber o que você está fazendo, você realmente se aprofundar naquilo que você está fazendo, né. Que nem uma coisa que eu vejo agora, tipo, tá vindo o lance da automação, né, e tem uma galera que fica ensinando automação, eu fico acompanhando e pesquisando, e meu, a galera, tipo assim, não vai ter ninguém com expertise em YouTube, a galera joga tudo para automação fazer e fica apostando para ver se o canal vai monetizar ou não. Para mim, quem faz isso aí não vê YouTube como um negócio, tá vendo o YouTube como uma loteria. Vou modelar um canal aqui, meter uma automação, já sai os vídeos tudo pronto e é só ir publicando e ver o que que dá e ver se monetiza. E pode monetizar sim? Pode, mas você não entende nada de YouTube, entendeu? Você não sabe de nada do que está acontecendo, cara, na moral mesmo. Então, assim, já fica outro hack também, você quer realmente trabalhar com YouTube e ter um negócio, não vai ter como fugir do estudo, não vai ter como fugir das horas de cadeira em frente a um computador, pesquisando, se aprofundando, vendo o que dá certo, vendo o que não dá certo. Então, para mim, desde o primeiro canal, aconteceu exatamente dessa forma. O lance de modelar é você ir lá, ver o que estão fazendo, o que está dando certo, o que que aquelas pessoas estão fazendo que está dando certo, que título que está usando, como que é o roteiro delas. Então o roteiro ele começa assim, vai falando assim, e de repente aqui no meio do roteiro o cara deu uma virada aqui que ele entrou num outro negócio, ou às vezes coisa até mais simples. Nossa, o cara aqui, até esse momento do roteiro, ele estava usando uma trilha sonora, a partir daqui ele trocou a trilha. Interessante, entendeu? Você só tem como pegar essas coisas quando você vai lá e pesquisa. Você vai lá e pesquisa, sabe? E aí é isso que faz a diferença, cara, porque eu já fiz tanto isso nos canais que eu criei, que agora eu tô criando canais novos, eu já tenho tudo montado na minha cabeça, a minha forma de diferenciar, é muito louco, assim. Tipo, não, vou montar um canal nesse nicho agora e vai ser um canal gringo. Eu vou falar desse tema, mas aí eu vou começar usando a estratégia que esse outro canal desse outro nicho usa, porque eu acho que aqui vai caber bem. Aí depois eu vou trazer tal coisa e a minha edição, na verdade, eu vou usar o que esse canal aqui tá fazendo, mas aí eu vou mesclar que cara, isso eu só tenho isso por quê? Porque eu tenho horas e horas de cadeira pesquisando, vendo o que o pessoal faz e etcétera. Então, sempre para mim foi o lance da constância, estudo, acreditar mais na constância e no longo prazo, né. Então criei o primeiro canal deu certo, entrei para o Gold, fiz mais 2, um em inglês e um em espanhol, aí sim jogando jogo de gente grande. Fui ali publicando dia sim, dia não em cada canal, né. Fiz todo um estudo do canal, como que eu vou me diferenciar, que voz que eu vou usar, qual vai ser minha trilha sonora, né. Criei o meu formato, coloquei para rodar, coloquei para teste, vai testando, aí um vídeo performa melhor, outro menor, você fala: "Opa, esse aqui tem mais potencial", aí você já vai mais para cá, vai ajustando, né, 2 meses monetizei esses 2 canais, aí deu um boom. Cara, aí esses 2 canais, fiquei com 3 canais aí por 1 ano e meio, quase 2 anos, aí depois no final do ano passado que eu falei: "Tá, agora
vou criar um quarto canal. Aí criei, aí em janeiro, em dezembro criei o canal, em janeiro já monetizou, já deu um boom, já fez muitos e muitos dólares, e estou com ele até o momento. Então, até o momento foram 4 canais monetizados e nos quais eu trabalhei nesses canais, pesquisei. E para você ver, todos esses canais que eu fui lá, trabalhei, pesquisei certinho, eles deram certo, sabe. E eu já fui fazer já sabendo que ia dar certo, porque eu já sabia mais ou menos o que eu estava fazendo, sem ansiedade nenhuma, só fazendo o que tinha que ser feito, né, e beleza. E aí tenho 4 canais monetizados, que realmente dão retorno. Tem um canal BR monetizado, mas tipo, dá pouquinho, assim, que eu uso mais para teste, e tem canais novos que eu estou iniciando, né, que eu estou estudando, estou iniciando, estou testando ali. Já criei todo o formato do canal, né, e uma coisa que eu sempre faço, depois que eu crio o formato e traço como vai ser o meu canal, a marca, o branding, o meu formato de conteúdo, como que eu vou entregar isso para as pessoas, aí começa um período de teste para mim. E eu não tenho ansiedade com teste, entendeu? Cada um tem o seu momento e a sua possibilidade. Ah, eu poderia pagar um monte de freelancer, meter um vídeo por dia aqui, leem e vão para cima e ver o que que dá? Poderia, mas eu não gosto de trabalhar assim, eu sou muito numa vibe mais tranquila. Então, vídeo dia sim, dia não, um tema aqui, esse tema aqui, vamos ir vendo quando o YouTube começar a entregar, como é que vai ser, vou observando, né, aí conforme o YouTube vai entregando, eu vou observando, vou indo mais para um lado ou mais para o outro, até que eu encontro o que é ideal para aquele canal, e dali eu sigo em frente e vamos embora, né. Então, assim, até o momento, eu tenho sido do time do poucos canais com mais profundidade de estudo, de dedicação para colher resultados grandiosos, vamos dizer assim. Porque você pode fazer 50.000 por mês com 2 canais, como você pode fazer com 10. Aí vai da vibe de cada um. Eu já sou mais da vibe mais tranquila, vamos trabalhar nesses aqui e tal, ver, explorar todo o potencial, né. Aí, beleza, então essa tem sido minha vibe até aqui. Aí, tô agora com uns 3 ou 4 canais que eu estou iniciando, né, mas agora eu estou iniciando por quê? Porque agora, tipo, eu já tenho uma equipe de freelancers para cuidar desses 4 que já roda, né, para me ajudar. Então eu tenho tempo para pesquisar e tudo mais e ver, né. Eu ainda tô dentro do jogo da estratégia, né. Então essa parte eu tenho feito ainda, né. Não consigo delegar 100% assim. Por exemplo, vou montar um canal de curiosidades sobre filmes e aspectos psicológicos dos personagens dos filmes, como eu estava falando com você. Aí, ao invés de eu ir lá e pesquisar sobre isso, eu posso ir lá no Orkana e falar a minha ideia e contratar um freelancer para fazer isso para mim. Eu poderia fazer isso, mas ainda não consigo, porque eu gosto de saber qual que é, né? Eu gosto de ir lá e ver e pensar um formato. Aí só depois que eu fui, eu pensei, eu pesquisei, eu criei o formato, dei a minha visão para o negócio, criei a estrutura, já tenho lá uns 20 roteiros com o formato. Aí sim, eu contrato um freela e falo: ó, estuda isso aqui que eu fiz, é assim que eu quero. E aí eu tenho também a bagagem para quando o cara me entregava, falar: "Ó, então, você me entregou assim, mas não é assim", e poder falar para ele: "É assado", e etcétera, né. Então eu, até o momento, acho importante participar, né, ter, o processo criativo ainda ancorado em mim, para depois eu terceirizar. Então, nem que eu quisesse ter um monte de canais de uma vez, eu conseguiria, entendeu? Porque eu preciso dessa parte do processo de estudo e criação, para depois que tá rodando, aí sim, eu terceirizo. E foi isso que eu fiz com todos os canais. Crio o canal, vou lá, começa, monetiza, tá rodando, tracionou, beleza, aí eu vou e terceirizo a operação. Próximo, entendeu? Então, assim, tô indo aí para uma rede de canais, né, mas não penso em passar de 10, até porque a gente vai, elevando o nível do jogo, entendeu? Então, a gente tá lá dentro do Gold, as conversas já são outras, né, então já penso em jogar um outro jogo,
né, de não só criar mais canais para ter mais fontes de renda, mas talvez criar um canal de marca foda, pensando em equity, em valuation, talvez um negócio que daqui a 10 anos eu possa vender por US$ 10 milhões ou mais, né. Então tem outras formas de jogar o jogo também. Ao invés de ficar criando um monte de canal, talvez pensar o canal, né, em algo realmente grande e foda. É um jogo que eu quero também entrar, é que eu quero pensar. Boa. Você já tá mexendo os pauzinhos para isso, né, você estava conversando aqui sobre projetos, já encalou já mexendo os pauzinhos para isso, com certeza essa mentalidade engraçado, a gente sempre bate nisso aqui, né, que o YouTube é médio e longo prazo, Cassiano tá sempre falando, o lance é criar canais de marca, ele sempre fala: "Canais anônimos vai morrer, canais dark vai morrer, criem canais de marca", ele tá sempre batendo nessa tecla, as pessoas que pegam isso, elas, com certeza serão uma que não ficarão pelo caminho. Mas também vamos falar mais, não vamos falar mais, isso aqui tá sendo aberto no YouTube, né, não é todo mundo que vai entender, então Nossa, é verdade, né, eu acho que eu eu fui avançando de um jeito. tô brincando, Não, eu esqueci que a grande parte da galera que tá assistindo aqui tá começando, já começar a falar: "Nossa, já fui longe". Não, não, eu achei bom falar, porque essa é a mentalidade da channels, isso que a gente sempre bate na tecla, e é bom, a pessoa bom a pessoa que tá chegando, é iniciante, às vezes, pessoa que tá vendo, ouvindo esse episódio aqui, nem na comunidade tá, mas é bom ela saber que o YouTube é coisa séria, e a partir do momento que você encara como uma empresa, um negócio sólido, você tem muito mais chances de se dar muito bem, crescer muito mais, e aí somado, claro, a uma mentalidade fortalecida, igual o Cauê está falando aqui, você está rodeado em um ambiente de pessoas que estão no mesmo foco, pessoas que têm mais resultados que você, né. Nunca é interessante você ser o melhor da sala, né, senão você não tem para onde crescer. Tem que sempre ir para salas em que você está ali mais na humildade, né, aprendendo. Isso é muito bom. Agora, você bateu aqui nessa sua última fala muito na questão da delegação, da terceirização, né, da sua operação. Eu quero saber, a partir de que momento você começou a delegar, o que você delega na sua operação? Eu já sei que a parte estratégica ainda não, mas o que você Uhum. delega, como você busca essa galera para delegar e o que você diria para quem quer já tá numa fase de: "Não, hoje eu já posso começar a delegar". O que você indicaria a pessoa começar a delegar? Uhum, certo. Cara, desde o início, a partir do momento que o meu canal começou a me dar faturamento, tipo assim, o primeiro canal que eu fiz lá que deu 30 mil já, né, um faturamento alto assim, a partir dali eu já fui delegar, né. Então, como eu já vinha, né, já empreendia, já tinha delegado antes, então para mim era uma coisa muito natural delegar. Até porque eu, pelo menos, busquei empreender para ser mais livre. Então, é natural que você delegue, né. E mais uma vez a importância de você investir em si mesmo. Eu só fui entender a importância de delegar e a importância de criar um negócio no qual, se você não estiver presente, ele vai estar rodando do mesmo jeito, por participar de eventos de empreendedorismo, de ter acesso a essa informação, né. Então a minha cabeça já funciona dessa forma, né. Não faz sentido eu criar um negócio no qual ele só funciona se eu estiver lá. Né, então eu tô criando uma prisão, não tô criando um negócio, né. Eu investi e empreendi para ser livre, né, financeiramente, geograficamente, ter tempo para mim, para minha família. E aí quando eu vejo, eu tô me prendendo, e se eu não estiver lá, o negócio não vai para frente, então tá errado, né, você vira empregado do seu próprio negócio. Então quanto antes você delegar, se você tem essa mentalidade também, se você gosta de liberdade, melhor. Começa pelo quê? Começa pelo que é mais simples ou mais trabalhoso, que você sabe que, sendo você ou outra pessoa, o resultado vai sair. Eu entendo que grande parte das pessoas tem dificuldade em delegar por achar que a pessoa que ela vai contratar não vai fazer um trabalho tão bom quanto ela faz, né? O lance do ninguém vai ser tão bom quanto eu, ou ninguém vai fazer tão bem quanto eu.
Mas não é assim que funciona, né, gente. Obviamente, pode ter pessoas que não vão ter o mesmo zelo e carinho que você, mas podem ter pessoas que vão ter até mais do que você. Você pode se surpreender nesse processo, viu? Como eu me surpreendi muitas vezes. Obviamente que é só quando você tá no jogo e entra em campo que você vai ver como funciona. Então, eu posso dar algumas dicas da melhor forma de delegar, mas aí cada um tem que ver o que é melhor para si, né? E só quando for lá e começar a delegar que vai sentir como é. Mas a primeira questão é ter um pouco de lance de desapego, assim. Então não ache que só você pode fazer algo tão bom que ninguém mais na face da terra vai conseguir fazer, sabe? Tem muita gente boa por aí e até com muito mais talento que você, então tem que vestir as sandálias da humildade aí, e não achar que você é alguém insubstituível, até porque se você for insubstituível, nesse quesito negócios e delegar, então você é uma pessoa que está fadada a ficar presa no seu negócio, né. Então, muda, vira a chave, né, e comece por aquilo que você se sente mais à vontade. Então, para mim, no começo, era primordial o roteiro, por exemplo, né, e a thumb e o título, e a edição do vídeo era algo que tanto faz, qualquer pessoa faria aquela edição ali. Então comecei, né, pela edição. Beleza. A segunda coisa que eu sempre deleguei foi o roteiro, depois da edição, o roteiro, e aí depois que eu já tinha criado a minha estrutura de roteiro, o meu roteiro é assim, aí eu deleguei o roteiro, já podia passar para alguém a forma que eu fazia o meu roteiro. Depois, a narração, né, então depois que roteiro, aí a narração, até porque minha narração, né, não era só jogar na ferramenta e botar para narrar, tem algumas coisas especiais no meio da narração que eu fazia para diferenciar, passava para o narrador, beleza. E a última coisa que eu deleguei agora, que foi o que eu falei no último Channelscast que eu participei, sem ser o 100, que foi o que eu participei solo, que eu falava: "Ah, agora a próxima coisa que eu quero delegar é a criação de thumbs, programação dos vídeos". Pronto, já está delegado. Então, para vocês verem que eu sou um homem de palavras, sempre avançando, né. E espero que no próximo Channelscast agora eu já venha com outro nível também. Mas enfim, deleguei agora por último a questão das thumbnails e da programação dos vídeos, que era outra coisa assim que eu também não tinha confiança, né? Porque para você delegar programação de vídeo, thumbnail, você está entregando para um terceiro o seu canal, o seu core, as suas métricas. Então, é um exercício de desapego, assim, e de confiar no outro que você vai ter que ir desenvolvendo. E, obviamente, né, para todas as outras delegações, eu só conversei com as pessoas, eu sempre procurei no Workana, né, então hoje a minha equipe uma equipe de freelancers vindos do Workana, aí eu sempre converso no Workana, pela conversa eu sinto a energia das pessoas e tal, né. Aí essa última delegação que para mim, dentro das minhas camadas, né, que você vai descascando, dentro das minhas camadas de insegurança em relação a delegar, essa de dar acesso ao seu canal para outra pessoa era a que ainda precisava superar. Então eu tive lá, fiz a proposta, umas 3 pessoas, aí eu fiz uma chamada de vídeo com essas pessoas para conversar com elas, fazer algumas perguntas, sentir a energia delas, né. Então das 3 escolhi um rapaz, né, e fiz uma boa escolha, rapaz, gente boa pra caramba, uma pessoa do bem, né, e deu certo também, né. Então fui delegando dessa forma. Aí agora, qual que é o próximo passo da delegação para mim? Agora que estamos na era da automação, agora vamos fazendo um movimento reverso, né, que é o que o mercado está pedindo, não tem como fugir muito disso, todas as empresas vão partir para isso, muita gente vai perder os seus cargos e seus empregos, mas é o destino da humanidade, é o movimento que sempre acontece, algumas coisas ficam extintas, outras vão surgindo, então a questão de roteiro e narração já é algo que eu estou automatizando. Então, no último mês eu tive que fazer, né, tive não, pelo processo natural de evolução da empresa e do negócio, eu dispensei a roteirista que trabalhava comigo e a pessoa que fazia as narrações, porque eu criei uma automação para fazer isso para mim. É o processo natural, né, o próximo talvez que
que deixe de trabalhar comigo em alguns projetos seja o editor de vídeo, que é algo que eu também vou conseguir automatizar, né. Então, agora a delegação também não envolve só pessoas, envolve processos de automação. Talvez agora para você seja mais fácil delegar para uma automação do que para uma pessoa, né, porque às vezes você não quer delegar para uma pessoa por não confiar nas pessoas ou sei lá o quê, né. Agora delegando para uma automação, você ainda está no controle, né, a automação não adoece, não viaja, não tira férias, né. É uma vantagem, vamos dizer assim, ela trabalha lá enquanto você está dormindo e tudo mais, né. E por outro lado, você vai poder contratar pessoas para outras tarefas, talvez, né, como programação ainda de vídeo, ou te ajudar numa visão estratégica, talvez um gestor de canais, enfim, né. Então você vê que também até a questão de delegar vai passando por processos, camadas, né, que você vai passando. Talvez a nova geração que vem aí do YouTube não passe pelo processo de delegar roteiro e narração justamente pela automação. A parte mais fácil de fazer automação seja justamente essa, então já fica aí mais tranquilo para delegar funções que não seja para pessoas, né, mas para uma automação. E é isso, sobre delegar, nesse patamar que estamos hoje. Boa, boa. Achei legal, você vem trazendo as suas você foi delegando aos poucos, né, e também foi superando obstáculos, né, de desconfiança e tudo mais. Então, até anotei aqui, começou delegando edição, depois roteiro, narração, thumbs e programação de vídeos por último. Só chegar no gestor de canal mesmo. Delegou, que Mas aí só você falta virar o Cassiano agora, né. Eu tô falando, só viaja. tá um degrau só de chegar no nível do Cassiano, que aí já delega para o gestor de canal, nem olha os teus canais, Isso. olha, faz uma reunião. Deus quiser, vamos chegar lá. Muito bom, meu amigo, muito bom. Tenho certeza absoluta que tá virando muita chavinha aqui. Vocês estão vendo, meu amigo, minha amiga, que está nos acompanhando até aqui, que a conversa é outra, né? Uma conversa diferente aqui, é um papo diferente, uma frequência um pouco mais alta do que o que a gente costuma trazer aqui no Te Esquece, mas ainda assim necessária, é importante. Até por isso, meu amigo Caluê, te agradeço mais uma vez aqui, tá? Pela sua disponibilidade, sempre transbordando, sempre disposto a poder dar o seu ponto de vista, a ajudar. Não é à toa que você tem os resultados que você tem, e aqui também agora publicamente te parabenizando pelos seus resultados no YouTube e falando a clássica frase que é só o começo, né? Tem muito mais aí pela frente. E falando nisso, né, em pela frente, quero saber um pouco mais de futuro. Vamos falar sobre o futuro aqui agora, tá? Mas primeiro eu quero começar com uma frase, uma pergunta clichê. Não sei se vai ser tão clichê assim para você ou a que você tem uma visão diferenciada. Tô curioso para saber como você vai responder. Mas o Caluê, se ele começasse hoje, tá? A gente tá gravando em outubro de 25. Se o Caluê começasse hoje no YouTube, né, no Canais Anônimos, você faria alguma coisa diferente do que o Caluê lá atrás fez? Hoje você tem, vamos falar assim, você tem o seu ciclo de conhecimento, ciclo de pessoas, né? Você tem os seus contatos, só tem os contatos. Como você começaria hoje com Canais Anônimos? Tipo, qual tema, sei lá, qual nicho ou estrategicamente, o que que você faria começando do zero hoje? Cara, o que eu faria diferente do que eu fiz quando eu comecei lá atrás na verdade, o que eu não faria em hipótese alguma um canal Dark BR, não faria um canal BR, ou inglês ou espanhol. Então, essa a única coisa que eu mudaria, porque daí eu já começaria ganhando mais, né, desde o começo. Você aumenta muito suas chances, pessoal, para quem está ouvindo aí, de ganhar dinheiro, de fazer um faturamento legal que vai te motivar a continuar e continuar trabalhando. Eu confesso que o meu canal BR, ele foi um caso fora da curva, tá? Não é comum, né? Eu consegui um boom ali no meu canal que não é comum, não é o normal, tá? Foi um caso isolado. Fui abençoado ali, né, fiz um conteúdo diferenciado dentro do nicho, mudei coisas que até então no mercado não estavam aplicando, e a partir dessas mudanças eu dei um boom ali no mercado, e me sinto lisonjeado de ter sido copiado por centenas e centenas de outros canais. É uma Agora, coisa que eu até falo lá
Até falou lá no Gold, né, o pessoal fala: "Ah, tem um canal me copiando, o cara tá copiando tudo". Eu falo: "Cara, se sinta lisonjeado, porque se alguém tá te copiando é porque você é referência, você fez algo diferenciado", entendeu. E eu fico muito orgulhoso quando isso acontece. Dos 4 canais que eu criei, né, que foram os meus principais aí nessa jornada até faturar 1 milhão, em 2 eu fui referência. Eu estudei o mercado, vi os vídeos, os canais que existiam e criei um formato diferenciado, que deu certo, os canais bombaram e em pouquíssimo tempo tinha um monte de gente me copiando. Então eu fico muito orgulhoso disso, de saber que eu não sou o que copia, eu sou o copiado. Eu sou a referência, que quando a galera vai lá estudar e garimpar canais para modelar, certamente o meu vai estar lá. Você não sabe qual é, mas é o meu que está lá. Na espiritualidade, vocês aí, ó, sempre que estiverem modelando canais de espiritualidade, sempre fiquem com essa pulga atrás da orelha. Nossa, será que esse canal aqui com milhões de visualizações é o do Caluê? Será? Vê lá, se for bem diferenciado, pode ser que seja o meu. Se for mais do mesmo, não é o meu. Ou será que eu tô te modelando, Caluê? Será que eu tô te Pode modelando, ser, cara? cara. Pode Eu também ser. atuo em espiritualidade, gosto também desse nicho, caramba. Mas deixa eu te perguntar que eu fiquei na dúvida. Nesse seu canal BR, lá na época, o que que você fez que diferenciou, que mudou o mercado? Pode falar? O que que foi essa Posso diferença? falar, porque agora já foram 3 anos e o que mais tem é canal assim. Cara, uma coisa assim, ó, que foi o principal, que fez o negócio estourar no norte mesmo, que eu falei: "Uau!". Até então, todos os vídeos dos canais era um canal de oração católica. Até então, todos os vídeos de canal de oração católica eram umas imagens zoada dos santos, pego no Google, assim, na internet. As orações duravam 5 minutos, no máximo 8. E a narração até que alguns era legal, porque era a própria pessoa que narrava. Na época a IA ainda não estava, né, no nível para colocar IA. Aí o que que eu fiz? Eu estudei as orações. Então a primeira coisa que eu fiz foi criar orações novas. Então, por exemplo, a oração de São Bento. Eu pesquisava uma oração de São Bento em francês, uma em alemão, uma e via se tinha diferenças no formato e manualmente criava a minha própria. Já começa por aí. Segundo, eu falei: "Cara, se estão fazendo vídeo de 8 minutos, e se eu fizer de 12?". Meu primeiro vídeo de oração de São Bento que bombou, que foi modelado trocentos milhões de vezes, com 12 minutos. Hoje está com mais de 3 milhões de visualizações, uma coisa assim. Só porque eu aumentei para 12 minutos, peguei imagens decentes, em HD, né, aí eu fazia a narração, na época, com um microfone profissional, já que eu sou músico, então tem um home studio, uma puta de uma narração profissional, ia lá, tratava o áudio, ou seja, eu elevei o nível do jogo. E a cereja do bolo foi: "Tá, e se eu ao invés de 12 minutos fizer orações de 1 hora?". Ah, irmão, aí quando eu lancei as orações de 1 hora, só 100 mil visualizações por dia pra cima, e até então não era assim o mercado de orações. Você que começou então com orações de 1 hora, olha só, tô descobrindo isso ao vivo com vocês, tá, meus amigos? Acredito que sim, cara, porque na época eu pesquisei, não tinha. Pra falar a verdade, tinha sim um, só que era de orações pra dormir, É. não orações pra ouvir de manhã ou a qualquer momento, né. Então, tinha o de oração pra dormir e veio daí, eu falei: "Caralho, esse cara aqui tá fazendo oração pra dormir, o negócio tem muita visualização e a galera das orações comuns não tá". Aí eu criei um meio termo, a oração do cara, você deve conhecer, o canal é muito famoso, orações de 2 horas e 22 minutos, 3 horas e 33 minutos, o outro era 5, 12 minutos, falei: "Vou criar uma aí no meio termo, orações de 1 hora". Coloquei 1 hora, 7 minutos e 7 segundos, para fazer o lance do número também, para colocar na cabeça da pessoa também, né, quando você vê lá 1 hora, 7 minutos, 7 segundos, já dá o seu cérebro olha diferente, fala: "Por que esse tempo, né?". E aí, cara, a partir disso bombou. Aí eu vi que começou a surgir um monte de canal modelando e pegando meus temas, meus títulos, minhas thumbs, o Isso há tempo de 3 anos atrás. Isso há 3 anos 3 atrás, anos né. atrás. Quer dizer, o jogo agora então é fazer oração de 10 horas. 10, 10, 10. 15 horas, ó. Ah. Ah. Por que não? Por que não? É,
deixa ali em live, 24 horas, oração direta aí, deixando estão mandando um Sim. papo aí. Não levem tão a sério, tá? Ou não, tá? Façam um teste aí, vamos ver. Entra no jogo e faz seu jogo. Exatamente. Quem sabe não dá certo. Exatamente, quem tá na chuva é pra se molhar. Beleza, meu amigo, assim, quais são daqui pra frente, né, poxa, você chegou num patamar aí muito bom, né, na sua empresa, com seus canais anônimos, mas agora, faturou 1.000.000, quais são os seus próximos objetivos? Você é uma pessoa que pra estratégia, assim, pra estratégia não, desculpa, pra planejamento, né, você é aquela pessoa que pensa 6 meses, 1 ano, ou você pensa 5, 10? O que que você, de acordo com o seu nível, né, de planejamento, o seu nível, o seu método, quais são agora os próximos passos do Caluê no YouTube? Cara, agora eu tô criando, novos canais, né, como eu falei, e agora a minha cabeça ela tá muito de reinvestir no negócio, né. Então a gente também vai passando por camadas, né, em relação a empreender e encarar o YouTube como um negócio, né. O principal do YouTube é que a gente tá sempre misturando muito o nosso CPF com o nosso CNPJ, né, então não tem o dinheiro da empresa e o dinheiro seu, é tudo seu na verdade, não tem nada da empresa, vai tudo para sua conta de CPF. E aí os meus próximos passos, né, já é num papo mais avançado, como eu tinha começado naquela hora a falar, que é um outro jogo que eu quero começar a estudar e para jogar, né, e agora eu me vejo com uma visão muito de investidor, sabe, de pegar o caixa mesmo da empresa e separar um valor e reinvestir na empresa, né, talvez em novas ideias de projetos para o YouTube, de canais, né, de marca, né, como a gente já falou, criar uma marca, criar algo realmente grande, e aí para isso eu também vou ter que me desenvolver mais, né. Então o jogo para mim de criar um canal de marca simples, eu já dominei. Então eu poderia continuar fazendo mais canais e eu sei que eu vou monetizar todo canal que eu fizer. Então eu posso fazer 10, 15, 20 replicando aquilo que eu fiz já nos últimos anos, e eu sei que todo canal que eu fizer, sei lá, de cada 10, pelo menos 7 eu tenho convicção de que eu monetizo e faço dinheiro com eles. Era só eu continuar fazendo o que eu já faço, mas se eu continuar fazendo o que eu já faço, acontece algo que me incomoda profundamente, que eu começo a ter a sensação de que eu não estou evoluindo, né, porque fazer mais dinheiro necessariamente é estar evoluindo? Eu poderia continuar fazendo mais canais, aumentar o meu faturamento para 100.000, 200.000, 300.000, mas eu estaria, ao meu ver, fazendo mais dinheiro e não evoluindo e elevando o nível do meu próprio jogo, no meu próprio game. Interessante. Então, a coisa mais chata que tem é você jogar um jogo e aí você chega numa fase, você foi passando várias fases, aí você chegou numa fase que a maioria da galera considera difícil, e aí você fala: "Beleza, agora eu vou jogar esse jogo eternamente nessa fase aqui". Você não joga mais o jogo, você para, você vai comprar outro jogo, entendeu? Esse é o risco, né, de você chegar aqui e falar: "Tá, o que que eu faço agora?". Aí você começa a procurar outro negócio para investir. E confesso que já me veio isso. Não sei se acontece com outros colegas, mas já pensei: "Pô, agora eu fiz uma grana com o YouTube, vou investir numa franquia agora, vou fazer alguma coisa", entendeu? Por quê? Porque é como se o jogo que eu tô jogando aqui, eu já cheguei nessa fase e não tem mais para onde ir, mas tem, né, então eu quero me desenvolver para jogar a outra fase, uma fase mais acima, mais elevada, que vai ser um outro jogo, que eu sei que talvez eu tenha que estudar coisas que eu ainda não estudei, ter acesso a outras pessoas que eu ainda não tive, que talvez já estejam jogando esse jogo e eu ainda não sei, e vou ter que encontrar essas pessoas e saber como joga, ou pegar o jogo de outro mercado e tentar aprender com outro mercado e trazer para cá, né, mas eu sei que tem um outro jogo mais acima e é nisso que eu quero investir agora, né. Depois de todo esse processo de delegar, de deixar os processos, né, da minha empresa hoje funcionando, com os canais rodando e me dando faturamento, me preparar agora para jogar um outro jogo, né, subir mais uma vez de nível, né. Então esses são meus planos para o futuro. E como que eu organizo isso? Cara, eu confesso que eu sou uma pessoa, assim, que
coloco as coisas muito eu coloco para já, mas com a perspectiva, eu não defino, assim, tipo assim: "Não, daqui 1 ano, daqui 2, daqui 5". É uma coisa que eu não tenho feito ultimamente. Eu coloco pra agora, né. O que que eu vou fazer agora? Tá, eu vou jogar um outro jogo, então eu vou começar nesse jogo. O que que eu preciso fazer agora para começar esse jogo? Ah, eu preciso ter acesso a pessoas que estão jogando ele. Até porque como que eu vou colocar uma data de um negócio que eu nem sei como funciona o jogo? Então eu vou para agora, então eu já sei que talvez lá no Channels Dinner eu já tenha acesso a algumas pessoas que estão jogando esse outro jogo. Então a partir dali eu vou poder conversar com pessoas, né, ter um acesso que eu sei que estarei ali como privilegiado para ter algumas informações, algumas dicas de talvez como jogar esse jogo, aí a partir dali que eu vou saber um próximo passo que eu tenho que dar e vou construindo. Mas quando você decide jogar um jogo, independente se vai durar 1 ano, 2 ou 5, você tem que estar no jogo, né. Então eu tenho feito assim, ultimamente, para esse negócio aqui e para isso que eu estou querendo. Não definir data, um planejamento, né. Obviamente que eu tenho um planejamento de faturamento com os meus canais, né, para manter a empresa em pé. Mas para esse futuro que eu estou almejando é algo que eu vou entrar agora, eu vou estudar para conhecer mais e saber, para ter mais noção de realidade também, né. Porque esse jogo de equity, de valuation, de construção de marca, eu imagino que seja aí algo bem médio e longo prazo, assim, coisa para 2 anos para lá, 5 anos, 10 anos talvez, né, mas que se quiser jogar, fica, né, um jogo bem interessante, assim, né, cara. Ir construindo ao longo do tempo algo grandioso. Até porque o barato tá no processo, né. Certeza. Imagina que chato. Ah, quero construir algo grandioso. Em 3 meses você construiu, tá, e agora? E aí? Acabou? O TED bate na porta, né. No Todos os caminhos levam a Ítaca, mas não é Ítaca que é o barato é o caminho, não é mesmo? E você sendo o cara da espiritualidade, eu entendi na hora quando você falou: "Não, eu faço agora, não boto prazo", quer dizer, você decide agora, manifesta agora, e aí quando chegar é só resultado do que você decidiu agora, manifestou, né, jogou para o universo, enfim. Mas não é só jogar para o universo, é fazer, né, decidiu, mão na massa. Isso. E Decidir entrar em campo. Exatamente. muito, muito bom, meu amigo. Já se encaminhando aí sim para os estamos nos acréscimos agora, entrando nos acréscimos aqui do segundo tempo, desse que foi a final da Copa do Mundo aqui, foi um Channelscast incrível. Comenta aqui no Bota aqui no comentários Channelscast de gala. Esse foi um Channelscast de gala. Eu com certeza saio daqui muito mais inteligente, mais inspirado, né, cheio de anotações e mais rico também, saio mais próspero dessa minha conversa com você, meu Caluê. Eu não sei se eu fiz essa pergunta para você, porque por mais que seja o seu quarto episódio aqui, é a segunda vez que eu tô conversando com você, né, a primeira Hum. vez foi lá com Sophie e Elo. E eu acho que eu fiz essas perguntas para vocês, mas eu quero fazer ela aqui de qualquer forma, mesmo que eu já tenha feito. A galera que depois comenta se eu já fiz ou não, galera que vai lá conferir os episódios. Mas a gente falou muito aqui, muito insight sobre visão de mundo, visão de negócios, mentalidade. E eu quero saber de você, se você tem um mentor ou alguns mentores ou pessoas que nessa sua trajetória, seja do YouTube ou até antes na sua vida, pessoas, e aí podem ser mentores de gente da família, podem ser autores, pessoas assim, importantes da mídia ou não, pessoas, nomes ou um nome que foram essenciais assim para você virar chaves, para você ter acessos, enfim, mentores do Caluê que fez ele chegar até aqui hoje. Certo. Cara, é difícil falar, assim, um nome, né, não tem como falar um nome, mas sempre que sai essa pergunta, eu sempre vou dizer esse nome, mas aí depois tem os outros nomes, né, tipo, então, meu mentor, meu guia e etcétera é Jesus Cristo, já tem muitos anos, então sou guiado por Jesus Cristo em relação a valores, princípios, visão de mundo, forma de ser, de se comportar, de enxergar o mundo, né. O que eu quero me tornar, o que eu estou fazendo aqui, né, para onde eu vou, para onde eu não devo ir, né, onde eu devo estar, onde eu não devo estar, com quem eu devo me relacionar, com quem eu não devo. Então eu sempre tenho
Jesus Cristo como meu mestre e mentor para todas essas situações de vida, né, pensando na vida, no meu ser, na minha jornada aqui, nesta experiência como um ser humano vivendo na Terra, Jesus é o meu mentor. Então, a ele eu recorro sempre que eu preciso, que eu posso, que eu agradeço, sempre a ele, né. Beleza, aí tirando essa parte que é primordial, aí tem a relação aí sim de negócios, profissional e etcétera, né. Aí, cara, no decorrer da minha trajetória enquanto empreendedor, eu tive mentores, sempre mentores das áreas nas quais, naquele momento, eu estou querendo crescer e investir, né. Então, quando eu comecei na psicologia, atendendo na clínica, eu tinha um mentor que me ajudou a começar o meu consultório, né, que na psicologia a gente chama de supervisor, mas o supervisor ele acaba sendo um mentor, que ele vai te mostrar os melhores caminhos de começar na profissão, etcétera. Quando eu comecei a empreender no digital, aí eu tive um outro mentor, que era um psicólogo também, chamado Bruno Rodrigues, que já dava cursos. Aí ele abriu uma mentoria para quem quisesse aprender a dar curso, eu entrei na mentoria dele, foi o que fez toda a diferença na minha vida. E no decorrer da minha trajetória, tudo que eu fui fazendo, sempre que eu queria, né, dar um salto quântico, né, eu sempre busquei um mentor, né, sempre busquei um mentor. E, inclusive, entrar para o Gold foi por conta disso, né, eu sabia que entrando para o Gold eu teria a possibilidade de ter contato com o Cassiano, para que ele fosse o meu mentor, né, alguém que já construiu, que já vive, que tem acesso, né, para eu poder estar próximo e ter contato direto. Então, assim, eu não tenho um mentor, um nome específico, mas ao longo da minha jornada eu fui sempre buscando mentores, né. E é assim que eu faço até hoje, cara, né, então, e continuarei fazendo, né. Aí tem pessoas que você pode ter acesso para ser mentor, mas não pessoalmente. Então, por exemplo, na área financeira, os meus 2 mentores são o T. Harv Eker, dos Segredos da Mente Milionária, né, já li o livro uma meia dúzia de vezes, todo ano eu releio, porque tá ali, né, a base, e o outro é o Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Então, não tenho um mentor que eu vou lá, pago uma mentoria, mas eu tenho os caras que eu colei na ideia deles e é aquilo que eu tenho para mim, entendeu? Boa. Então, também é legal para não necessariamente o seu mentor precisa ser alguém físico que está com você, mas pode ser um autor no qual você tem acesso às ideias dele e você usa aquilo como base para aquela área específica da sua vida, né. Então, é isso. Boa, meu amigo. E agora, para fechar com chave de ouro, porque isso aqui foi o Channelscast diamante, né, só conhecimento aqui profundo, né, só insight profundo, transbordo. Para fechar com chave de ouro, vou pedir para o que estiver tocando no seu coração agora, uma palavra, uma frase, uma mensagem, para você deixar para nossa audiência. Galera aqui tá com sangue nos olhos, com garra, quer fazer acontecer de verdade, tá até aqui se inspirando em você nesse episódio também, né, para poder chegar também aonde você chegou hoje, seja questão financeira, seja questão de objetivos de vida, mentalidade, visão de mundo. O que você, qual mensagem, qual frase, qual palavra você diria para essa galera que nos acompanhou até aqui? Cara, eu acho que, o primordial é você pensar assim, né, o melhor momento para você, né, que ainda não começou, por exemplo, no YouTube, o melhor momento era ontem, era o mês passado, né, o primeiro melhor momento era o ano passado, eram há 3 anos atrás quando eu comecei, ou há 5, 6, 7 quando o Cassiano começou, ou há 10 quando o outro começou. Né, o primeiro melhor momento sempre foi antes, né, mas o segundo melhor momento sempre é o agora. Então, se você tem o desejo de começar, começa agora. Você com certeza não vai se arrepender de ter começado hoje, né, não existe isso de: "Ai, agora já passou o hype, agora já foi", né. O primeiro melhor momento foi ontem, o segundo melhor momento é esse agora, né. E se você começar agora, você vai colher grandes coisas daqui 1 ano, quem sabe 2, 3, né, quem sabe você não é o próximo a estar vindo aqui, né, no Channelscast, dar o seu fazer o seu podcast de 1 milhão ou até mais que isso, né.
Só depende de você querer tomar decisão e começar, né, cara. É o principal mesmo, é entrar em campo, é jogar o jogo, né. E é um jogo que, cara, você não depende de um técnico para te escalar. Você se escala, você se coloca em campo, você entra para jogo, né. Então, não tem como, né, cara, é só assumir a responsabilidade e entrar no jogo, né. Aproveitar e estar sempre acompanhando quem está jogando. Então, você estar assistindo a esse episódio e a todos os outros episódios, te coloca já numa ambiência para que você queira fazer. Porque nós, enquanto seres humanos, desejamos aquilo que nós conseguimos ver, ouvir e sentir. Então, quanto mais você ver pessoas que tiveram resultado falando sobre seus resultados, quanto mais você tiver aqui vendo os episódios, ou no Instagram, ou entrar para a Channels, entrar para as mentorias que a Channels lança, isso aumenta significativamente a sua chance de alcançar êxito, porque nós só desejamos e fazemos aquilo no qual a gente tem contato, no qual a gente faz parte do ambiente, naquilo que a gente está vendo sempre. Tá, então é fazer realmente um processo de entrar em campo, tirar tudo aquilo que não agrega nada na sua vida e focar no seu progresso, no seu crescimento pessoal e na transformação que isso pode trazer para sua vida, né, cara. Não existe melhor momento do que agora, não existe negócio mais simples e rentável do que o YouTube, né, eu já tive outros negócios, pesquiso sobre negócios, cara, não existe um negócio mais simples que o YouTube, né. Simplicidade não quer dizer fácil, porque assim como qualquer outro negócio, você tem que trabalhar. Mas, cara, você vai trabalhar sentado, em frente a um computador, fazendo pesquisa, aprendendo a fazer roteiro, editar vídeo. Cara, isso é muito simples, né, é só querer. É impressionante, né, cara, isso. E você tem que estar, né, alinhado e com a frequência, né. Uma coisa que o Cassiano fala é muito real, cara. É simples de fazer, mas por que alguns conseguem e outros não? Muitas vezes é sim por conta da frequência que a pessoa está executando, sabe. Então aquilo que eu falei no começo, para você não se colocar pressão, trabalhar em si mesmo, trabalhar sua mentalidade, é isso que vai fazer você ter resultado. Às vezes 2 pessoas criam o mesmo canal, no mesmo nicho, alta qualidade, tá postando na mesma frequência, uma dá certo, a outra não dá. Aí se você vai conversar com elas, você vê pelo nível da energia de cada um, porque um deu, porque o outro não deu, né. O nível de confiança, então, é isso que eu tenho para dizer, né, e, enfim, eu desejo que de alguma forma tenha inspirado, trazido alguma coisa que possa ter plantado alguma semente na mente de quem está assistindo. E aproveitar também para agradecer imensamente mais uma vez pelo convite, por estar aqui, né, e também aproveitar para, né, dizer para o Gui que ele é um excelente host de podcast. Não sei se um dia ele se imaginou cumprindo uma função assim, mas é um excelente host, um excelente comunicador, é o cara que sabe fazer as perguntas certas, sabe amarrar temas e questões para deixar sempre o podcast rico. Então, sempre me sinto muito à vontade de vir aqui, sabendo que o podcast é sempre muito bem conduzido. Então, gratidão mais uma vez pelo convite. Maravilhoso estar aqui, poder conversar, né? Agradecer também toda a equipe da Channels, Cassiano, todo mundo, essa empresa maravilhosa que faz sempre tudo com muito carinho, né? Eu sempre falo lá no grupo, sempre agradeço ao Cassiano, né? A gente ter o privilégio de estar em um ambiente onde o próprio fundador da empresa e do negócio é um ser de luz, né, cara, e tem uma frequência de luz e valores e princípios muito fortes e do bem. Então isso dá também pra gente um conforto, sabe, e um senso de fazer parte muito forte, porque eu já fiz inúmeros cursos, mentorias, né, e assim como estive presente em lugares bacanas e legais como é a Channels, também estive em lugares com pessoas sem princípios, sem valores
Isso faz toda a diferença. Então, eu só gratidão por estar na Channels, por poder fazer parte disso. Enquanto eu puder estar junto com a Channels, eu estarei com certeza. Então, é só gratidão. Boa, meu amigo, muito obrigado pelas palavras, fico muito agradecido, eu recebo, tá bem? Vou até falar aqui pra galera que chegou até aqui, ó, comenta aqui a frase do Cauê: "O melhor momento é agora". Comenta aqui que já vai começar de agora, se mexer agora, para chegar daqui a 1 ano, não se arrepender de não ter começado há 1 ano atrás. Então comenta aqui: "O melhor momento é agora", e se você quer estar no melhor ambiente para você fazer acontecer, tá aqui, ó, no primeiro comentário fixado, o link para você fazer parte da nossa comunidade Channels, a maior e melhor comunidade de monetização no YouTube do Brasil. E para quem ficou aqui até agora, um beijo. Tchau, tchau. Tchau.